Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula anterior sobre operações com conjuntos, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos na prática como funciona a operação entre conjuntos, né? Vimos então na aula anterior a parte conceitual, onde a união de conjuntos nada mais é do que a junção, né? Você vai unir, o próprio nome já diz, os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto ao outro conjunto, né? Aqui a gente está fazendo relação entre dois conjuntos, mas podem existir mais conjuntos para fazer essa relação. E a união é você juntar, é unir todos os elementos que pertencem a esses conjuntos. Vimos também a intersecção. A intersecção nada mais é do que você, ao comparar esses dois conjuntos, você identificar quais são os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto no outro, né? Quais são os elementos que são comuns entre os conjuntos que você vai fazer a relação. Então essa é a intersecção de conjuntos. E a diferença de conjuntos, né? Então a diferença entre, por exemplo, o conjunto A e um conjunto B é você identificar quais são os elementos que pertencem somente ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Então essa é a diferença. Lembrando aqui que a gente não precisa calcular nada. É só você entender o conceito, né, e colocar na prática. E aí agora, falando em prática, vamos aqui para esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu trouxe 3 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O conjunto A ele é formado por A, B e C. O conjunto B ele é formado pelos elementos C e D. E o conjunto C ele é formado pelos elementos A, D e E. E aí nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, que é fazer a união com B. A união com B, então, como a gente já viu, aqui é fazer a junção desses dois conjuntos. Então aqui eu tenho, né, a união com B. Eu tenho os elementos que pertencem a A, né, que então aqui vai ser A, B e C. Fazendo a união com C e D, quando eu formar o conjunto da união do A e do B, nós temos aqui então o conjunto A, B, C e D. Então esse daqui é o conjunto da união entre o A e o B. Colocando então no diagrama de Venn, como que a gente consegue identificar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou montar o diagrama do A e vou montar o diagrama do conjunto B. Vamos colocar os elementos? Então os elementos que eu tenho no conjunto A é o A, o B, e veja que o C ele se repete, tá vendo? Então o C ele está aqui no meio, que ele tanto pertence ao A quanto pertence ao B. E o elemento D. Esse elemento D, então, ele faz parte apenas do conjunto B. A união desses dois conjuntos é você unir. Ou seja, você está pegando todos os elementos e transformando em um só, como a gente colocou aqui. Então, o conjunto da união do A com B tem os elementos A, B, C e D. Beleza? Bom, agora a gente tem aqui a intersecção. Lembra que eu falei para vocês que a intersecção é a gente identificar quais são os elementos comuns entre dois conjuntos, né? 2 ou mais conjuntos. Então vamos aqui, olha. Eu tenho o conjunto B, é o C e o D. Intersecção com o conjunto C, que é o A, o D e o E. Bom, agora a gente conseguiu identificar
Quais são os elementos que se repetem aqui no conjunto B e no conjunto C? A gente tem apenas esse elemento. Esse elemento é justamente o que se repete. Então, o conjunto que eu formei pela intersecção do conjunto B e do conjunto C é um conjunto unitário. Ele só tem apenas um elemento, que é o elemento D. É o único elemento que se repete. Vamos identificar aqui como que a gente coloca no diagrama de Venn? Então, olha, colocando o conjunto A, perdão, o conjunto B e o conjunto C, a gente tem então os elementos que pertencem aqui. Aqui é o C. O D a gente sabe que ele se repete, então a intersecção ele está aqui, nessa repetição. E aqui o elemento A e o elemento E, certo? Então, se te perguntarem qual é a intersecção desses dois conjuntos, é justamente essa parte aqui do meio. Essa é a intersecção. Então, a gente tem que o conjunto formado pela intersecção do A, do B e do C, ele é justamente aqui o conjunto com um único elemento, elemento unitário, o D. Beleza? Bom, vamos agora para mais exemplos? Então aqui eu tenho o exemplo C, que é justamente a diferença, né? Eu tenho A menos B. Então a diferença entre esses dois conjuntos. Lembrando que, conceitualmente falando, a diferença desses dois conjuntos é justamente você identificar quais são os elementos que pertencem somente ao A, neste caso, né? E que não pertencem ao B. Então, eu estou tirando os elementos que pertencem somente ao conjunto A nesse exemplo. Então, colocando aqui de novo, eu tenho A, B e C, menos o conjunto B, que é o C e o D. C e o D. Se a gente observar, então eu quero pegar esse conjunto e tirar desse. Quais são os elementos que pertencem somente ao conjunto A? Então, somente ao conjunto A eu tenho aqui o A e o B. Então, formando essa operação, eu tenho que o conjunto formado aqui é o A e o B. Perfeito? Então, essa é a diferença. Vamos fazer pelo diagrama de Venn? Então, a gente tem aqui, olha, o conjunto A, o conjunto B. Muito bom. Quais são os elementos que pertencem ao A? A, B e C. Então, A, B. Mas olha o C também ele pertence ao conjunto B. Então, ele está aqui no meio. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B? C e D. C já está aqui fazendo parte dele e vem o conjunto D. Muito bom. Não é a diferença? Não é pegar os elementos que pertencem somente ao conjunto A? Então, olha que bacana a visualização. Olha, se eu pegar somente a parte do conjunto A, eu tenho que a formação do conjunto pela diferença entre o A e o B, ele é os elementos formados pelos elementos A e pelos elementos B. Pelo elemento B. Muito bom. Até que beleza? Então agora vamos para o último exemplo. Esse exemplo, ele é já uma expressão para a gente conseguir resolver, né? Então aqui, como regra, primeiro eu vou fazer o quê? Vou resolver o que está dentro do parênteses. Então eu tenho aqui esse parênteses, a intersecção com B menos o C. Então, vamos começar a resolver primeiro parênteses, certo? Então, primeiro eu resolvo essa operação aqui, olha. Então, eu tenho essa operação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto
A intersecção com B. Eu já vou ser direto aqui, tá bom? Para ser mais fácil para vocês também enxergarem. Já sei que a intersecção é pegar os elementos que se repetem, certo? Entre eles. Então a gente tem que o elemento que se repete aqui nesse caso é apenas o elemento C. Então eu tenho que a formação aqui é o C. Esse elemento, esse conjunto unitário, eu vou subtrair o conjunto C total. Então fica C menos A, D e E. Muito bom. Para fazer a diferença, eu não preciso pegar aqui quais são os elementos que estão aqui no meu conjunto, que só pertencem a ele e não pertencem aqui ao D? Muito bem. Então a diferença desses dois conjuntos nada mais é do que pegar um elemento, o conjunto unitário. Então é um conjunto formado apenas pelo elemento C. Beleza? Lembrando que aqui primeiro eu resolvo parênteses, depois que eu resolver o parênteses eu continuo a minha expressão. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, se tirarem dúvidas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, gente!